Continuando o estudo da embriologia, na primeira videoaula sobre embriologia, vimos o mecanismo de fecundação, que seria a introdução da embriologia. Vimos os gametas, a estrutura do gameta sexual feminino, corriqueiramente chamado de óvulo, na nossa espécie o ovócito secundário. Vimos o espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, com a estrutura responsável pela perfuração das membranas que envolvem o ovócito secundário, que protege o ovócito secundário. E a partir da união dos dois formou-se o zigoto. Essa foi a primeira aula, videoaula, ligada a esse assunto da embriologia. Nessa videoaula, começaremos a partir daí. Não formamos o zigoto, a partir de agora o zigoto sofrerá divisões mitóticas. Lembrar que mitose, uma célula 2N, diploide, divide-se em duas, também 2N. Uma 2N, divide-se em duas, também 2N. No mecanismo de meiose, que não entra em crescimento do embrião, é apenas mitose, tá? Na meiose, uma 2N, no final divide-se em 4 N's, com a metade do número de cromossomos da original. Mas como é que uma vira 4, Dalton? Como é que você sabe disso? Porque são duas meioses, meiose 1 e meiose 2. Inicialmente, uma 2N divide-se em duas N's, e cada N divide-se em mais duas N's. No final do processo eu tenho 4 células N que são haploides, tá? Então isso é meiose. A partir de agora o zigoto sofrerá divisões chamadas de mitoses. E nessas mitoses o zigoto vai começar a se desenvolver, resultando na formação de algumas estruturas. Essa etapa de divisão do zigoto que veremos a partir de agora é chamada de segmentação, divisão ou clivagem. Vamos começar, olha para o desenho. Essa primeira célula, no nosso desenho, no nosso esqueminha, então, é o zigoto, tá? O zigoto, também chamado de célula ovo, ou simplesmente ovo, que é a mesma coisa, né? Zigoto seria uma célula 2N, uma célula diploide, a primeira célula 2N, a primeira célula diploide, já que é resultante da união dos gametas sexuais, das células reprodutivas, masculina e feminina. N do espermatozoide, N do óvulo, 2N, célula diploide é o zigotinho, que a vida inteira, até hoje, ela está dividindo, sofrendo várias divisões, formando aquilo no futuro que chamamos de organismo adulto. Para qualquer que seja a espécie do ser vivo em questão, o zigoto vai sofrer divisões e o organismo vai se desenvolver. E essa etapa da embriologia tem nome. Inicialmente, o zigoto não sofreu, não é proveniente da união dos gametas sexuais, então isso não foi a fecundação, ou fertilização, que é a mesma coisa, fecundação ou fertilização, e o zigoto vai começar a sofrer divisões, ele vai se dividir. Essa etapa é chamada de segmentação, ou simplesmente divisão, ou até mesmo clivagem. Segmentações, divisões ou clivagens vão acontecer com o zigoto, originando estruturas que vão se desenvolver ao longo do tempo, né? Então essa etapa da embriologia, após a fecundação ou fertilização, que resultou na formação do zigotinho, do zigoto, né? A partir de agora o zigoto vai começar a dividir, a sofrer divisões e vai se desenvolver. Essas divisões que o zigoto vai sofrer corresponde à etapa de, repetindo, segmentação ou divisão, ou clivagem, para nós é a mesma coisa. E por favor, entenda, essas divisões são mitoses e não meioses. Vamos recapitular? Na mitose, uma 2N, divide-se em duas também, 2N. Na mitose, as células filhas são geneticamente idênticas, não há diferença entre elas, não é isso? O zigoto é 2N cromossomos e essas duas filhas também são 2N cromossomos. Então, obviamente, quando você não altera a ploidia, quando o número de cromossomos não se altera, ocorreu mitose, né? Na meiose, uma 2N divide-se em outras, mas não 2N, elas reduzem para N cromossomos. Quer dizer que a meiose reduz a ploidia pela metade. Na meiose, que não vem ao caso agora na embriologia, na meiose, uma 2N divide-se em outras com a metade do número de cromossomos. Haverá N cromossomos nas células provenientes da meiose. Repetindo, na mitose, uma 2N divide-se em duas, também 2N. Não há alteração de número de cromossomos, não há alteração de ploidia. Já na meiose, 2N reduz para N. Você reduz pela metade a ploidia, formando as células N, que são células reprodutivas, como vista na primeira videoaula, quando falamos de fecundação. Então, o zigoto, inicialmente, nessa etapa da embriologia, após a fecundação, ele sofrerá segmentação, divisões por mitoses, né? Uma divide-se em duas, divide-se em 4 e assim de forma sucessiva.
Cada célula dessa, proveniente da mitose do zigoto, das mitoses do zigoto, recebem o nome de blastômeros. Pessoal, blastômeros. Blastômeros são essas células provenientes da divisão inicial do zigoto. O zigoto se divide em 2 blastômeros, em 4 blastômeros, em mais de 8 e assim vai, tá? Etapa da embriologia chamada de segmentação ou divisão, não é isso? Ou clivagem. Para nós é a mesma coisa. Agora, é interessante, após uma certa divisão, a gente fala didaticamente que após mais ou menos 8 a 12 blastômeros, a estrutura fica mais ou menos assim, parecendo com uma amora. Pela semelhança que essa estrutura compacta tem com uma amora, ela foi chamada, obviamente, de mórula, tá? Agora, é bom que você entenda que a mórula é um conjunto de células iguais e compacta. Não existe um espaço interno nessa estrutura maciça chamada mórula, tá? Olha o que eu acabei de falar para você. São células iguais, né? Já que a mórula é formada por células blastômeros iguais, geneticamente idênticos, quer dizer, essas células são todas iguais. Não há diferença entre elas. Espera aí. Se não há diferença entre elas, elas são diferenciadas ou indiferenciadas. Vão pensar? Se fossem diferentes, seriam diferenciadas? É muito óbvio, né? Agora, como são todas iguais, são indiferenciadas. E lembre-se, a mórula é um conjunto de células compactas, tá? É como se fosse realmente uma bola, uma amora, com várias células umas grudadinhas nas outras. E o que acontece com o desenvolvimento ao longo da segmentação? Essas células vão se afastando. Perceba, de acordo com a nossa figura, que da mórula para essa nova estrutura, que eu tenho um espaço interno, uma cavidade, o que não acontecia com a mórula. No caso da mórula, são células bem grudadinhas e compactas. Com o passar do tempo, essas células vão se afastando em direção à borda, em direção à superfície. Por favor, isso aqui está fechado, tá? É uma esfera. Eu estou fazendo um corte, obviamente, enxergando por dentro para ver o que é que está acontecendo por aqui. Então, a mórula são células juntinhas, grudadinhas. Com o passar do tempo, as células vão se afastando em direção à borda, à superfície. Por que ocorre, na verdade, esse afastamento? O que acontece para que as células possam se afastar? A mórula, na verdade, seria uma esfera com várias células grudadas umas às outras, né? Por que mórula? Porque lembra uma amora. Então, você lembra uma amora? São várias bolinhas, várias células grudadinhas umas às outras. Eu chamei de blastômero. Cada célula dessa, juntas umas às outras, formando a mórula, eu chamei de blastômero. E falei também para você, acabei de mostrar que acima de 8 a 12 blastômeros, é que essa estrutura, essa esfera compacta, ela é chamada de mórula. Então, mórula são várias células chamadas blastômeros, grudados uns aos outros. Com o desenvolvimento embrionário, essas células chamadas blastômeros liberam substâncias, produzem líquidos que vão se internalizando na mórula, entram na mórula. E desde a entrada desses líquidos, obviamente, isso resultará no afastamento das células para a borda, para a superfície. Então, quer dizer, eu tenho várias células chamadas blastômeros que produzem líquidos ou substâncias que vão se interiorizando dentro da mórula. Esse líquido, ao chegar na parte interna da mórula, obviamente, já que esse líquido ocupa espaço, ele força os blastômeros a se afastarem para onde? Para a borda, para a periferia, diferenciando essa nova estrutura em forma de esfera com uma cavidade dentro da mórula, que são células juntinhas e grudadinhas. Então, mórula é uma esfera compactada com vários blastômeros unidos uns aos outros. A partir da formação de substâncias, de líquidos, os líquidos penetram na mórula, forçando o afastamento dos blastômeros das células para a borda, para a periferia, para a superfície, formando agora essa nova esfera com células na borda e uma cavidade interna preenchida por líquido. Vamos voltar, vamos visualizar. Agora que a gente já sabe o porquê, continuando de acordo com os desenhos, né? Quer dizer que na mórula são células juntinhas, grudadinhas e coladinhas. Não existe um espaço entre elas aqui, né? É uma massa compacta e semelhante a uma amora, por isso mórula. E acabamos então de explicar que líquidos são produzidos. Esses líquidos são interiorizados, empurrando as células para a borda, para a periferia, para a superfície, ficando mais ou menos assim, uma cavidade, obviamente, com as células na borda, tá? Então perceba que na mórula são células juntinhas e compactas. Nessa estrutura existe já uma cavidade e as células foram para a borda, para a periferia, para a superfície.
Essa estrutura, a partir de agora, com uma cavidade interna e células na borda, na periferia, na superfície, nós conhecemos como blástula. Essa é a blástula. Então, blástula, diferente da mórula, possui uma cavidade interna. Essa cavidade é conhecida como blastocele. Blastocele é uma cavidade interna pertencente à blástula. Tá? Então, a blástula é obviamente uma estrutura com uma cavidade interna preenchida por líquidos, que eu vou chamar de blastocele. Blastômeros na borda, na periferia, na superfície, e uma cavidade interna chamada blastocele. Aí vem a pergunta, mas Dalton, onde é que isso aqui está acontecendo? Né? Você está falando que está dividindo, tudo bem, mas onde isso está acontecendo? Vamos parar para pensar um pouquinho. O zigoto, na verdade, ele é formado, quando acontece a fecundação, mais ou menos 24 horas depois da ovulação. Tá? Então, houve ovulação em função do hormônio LH, no 14º dia. Em média, 24 horas depois, a fecundação aconteceu e o zigoto foi formado. Obviamente, há etapas que nós já vimos aqui na primeira aula sobre fecundação. Tá? Do zigoto até mais ou menos a blástula, nesse tempo que se passou, a blástula está chegando já na cavidade uterina. Então, olha que interessante que seria o trajeto que o zigoto vai sofrer com a formação da mórula, com a formação da blástula, até chegar mais ou menos na parede do útero. Tá? Esse desenho mostra a nossa espécie, a espécie humana, e há uma particularidade nesse desenho bonito aqui. Vamos recapitular. Inicialmente, o ovócito secundário, que foi chamado de corriqueiramente de óvulo. Antes da fecundação, na verdade, o ovócito secundário. Vimos na primeira aula, videoaula parte 1 da embriologia, vimos a fecundação. Então está aqui o mecanismo de fecundação em sequência. Perceba onde está acontecendo a fecundação. Isso aqui é chamado de terço inicial do oviduto, que é a tuba uterina. Então, onde aconteceu a fecundação? No chamado terço inicial, no começo da tuba uterina ou oviduto. Perceba que do primeiro desenho, do segundo para o terceiro desenho, o zigoto começou a sofrer divisões, tá vendo? Que é a segmentação ou divisão ou clivagem. E a divisão foi se sucedendo, formando uma estrutura chamada de mórula. Viu que a mórula já está chegando na cavidade uterina, que é o espaço interno do aparelho reprodutor feminino? E a mórula dá origem a uma estrutura, chamamos de blástula. Porém, atenção, na espécie humana, mamíferos superiores, na verdade, essa blástula apresenta algumas peculiaridades, algumas diferenças. Na espécie humana, em mamífero superior, a blástula é conhecida como blastocisto. Para nós será a mesma coisa, a mesma ideia, porque eu tomo sempre como referência o desenvolvimento de um anfioxo, que é um ser pequenininho, de mais ou menos 100 centímetros, enterrado nas areias das praias, na parte rasa da areia da praia. Né? Então a gente fala blástula, só que na espécie humana, por exemplo, não é blástula, é blastocisto. Tem diferença? Sim, há diferença sim. Você pode perceber de acordo com o nosso desenho. Existem aglomerados de células diferentes quando você compara com a blástula. Mas o raciocínio nosso é praticamente o mesmo. No caso de mamíferos superiores, há um aparelho mais desenvolvido, existe uma cavidade uterina, e é o que me interessa bastante nos desenhos, né? Então houve a liberação do ovócito 2, que é a ovulação. A fecundação aconteceu no terço inicial. Supondo que haja fecundação, teremos óvulo. Ele vai começar a sofrer divisões consecutivas, etapa de segmentação, ou divisão ou clivagem, formando inicialmente a mórula, que é um aglomerado de células, chegando já na cavidade uterina, e logo após a formação da blástula, como existe aqui o útero, e é um mamífero superior, eu vou chamar de blastocisto, e não apenas blástula. Qual a diferença? Né? Qual a diferença? Olha, por favor, com mais detalhes, o desenho de um blastocisto. Perceba que ele tem ainda a zona pelúcida, que é essa camada azul, que vai desaparecer com o tempo, protetora. Ela foi perfurada na fecundação, mas permanece durante o desenvolvimento embrionário, vai desaparecer mais ou menos por essa etapa de blástula no ser humano, na espécie de mamífero superior blastocisto. E no blastocisto haverá uma cavidade interna, que é a blastocele, uma massa interna de células, conhecida como embrioblasto, que formará, no nosso caso, o corpo do embrião, e essa camada externa de células do blastocisto é chamada de trofoblasto, que no futuro origina, por exemplo, a placenta, que liga, no caso, o embrião à parede do útero. Tudo bem por enquanto? Então é fácil entender. Então, em geral, eu falo blástula. Em mamífero superior, no nosso caso, blastocisto, qual a diferença? Existe um aglomerado interno, uma massa interna de células, chamada de embrioblasto, que originará no futuro o embrião. A camada externa de células é conhecida como trofoblasto. E a cavidade interna, mesma coisa, blastocele ou blastocela, está na mesma.
E o trofoblasto, ele comunica o embrião à mãe, à parede do útero, ao endométrio, né? Então o trofoblasto, como liga o embrião à mãe, no futuro origina a placenta. Perceba, de acordo com o desenho que nós acabamos de mostrar, ó, que o blastocisto, no caso em geral, blástula, ele está chegando na parede do útero da mãe, chamado endométrio, que é a musculatura do útero da mãe, e ele vai se fixar na parede do útero da mãe. Essa fixação do blastocisto no endométrio, que é a musculatura do útero da mãe, é chamada de nidação. A nidação é a fixação do blastocisto no endométrio, que é a musculatura do útero da mãe. Então, no geral, falaremos blástula, porém, em mamífero superior, com aparelhozinho reprodutor feminino bem desenvolvido, com cavidade uterina, temos a fixação do blastocisto no endométrio, que é a musculatura do útero. Essa fixação do blastocisto no endométrio, que é a musculatura do útero, essa fixação é chamada de nidação. Quer dizer que da divisão do zigoto por segmentações, por divisões, que chamamos de mitose, a partir de algumas divisões formou-se uma estrutura inicialmente compacta com células juntinhas, blastômeros unidos uns aos outros, que eu chamei de mórula, tá? Legal. E a partir daí a mórula, as células da mórula, que são os blastômeros, se afastaram formando a blástula, tá? Legal também. E nós percebemos então que há uma diferença entre esta estrutura chamada blástula com o blastocisto. Na verdade, o blástula é um padrão geral de raciocínio da embriologia, tomando como base o anfioxo, que é um padrão geral. Na espécie humana, nós não falamos blástula, e sim falamos blastocisto, né? Qual a diferença? A blástula seria uma esfera com uma cavidade interna chamada blastocele, ou blastocela, como acabamos de visualizar, e uma parte externa de blastômeros, né? Que forma a blástula como um todo. Já na espécie humana, é blastocisto que está chegando no útero e será implantado na musculatura do útero, que é o endométrio. Endométrio é a musculatura uterina que vai receber o blastocisto, no caso da espécie humana, né? Nos demais animais, em geral, a gente fala blástula, na espécie humana, blastocisto. Então, qual a diferença? Repetindo, no blastocisto, você pode perceber, de acordo com o nosso esquema, que existe uma massa interna chamada embrioblasto, a camada externa, que é o trofoblasto, e a cavidade que vai persistir tanto na blástula quanto no blastocisto, que é a blastocele. O embrioblasto, que é essa massa interna do blastocisto, o nome está falando embrioblasto. Êmbrio dá origem ao corpo do embrião, ao nosso organismo, né? E essa parte mais externa do blastocisto, que é o trofoblasto, é ele que não vai aderir na parede do útero da mãe, no endométrio, que é a musculatura do útero da mãe. Quer dizer, quem liga o embrião à mãe? A placenta. Quer dizer que esse trofoblasto, essa camada externa do blastocisto, dará origem, participará da formação da placenta, que liga o embrião, que vem do embrioblasto, a parede do útero, a musculatura do endométrio, que pertence à mãe. Então, no geral, falaremos blástula, porque é um padrão geral de raciocínio da embriologia. Na espécie humana, você diz blastocisto. E antes de finalizarmos essa videoaula que falou de segmentação, vamos fazer uma revisãozinha rápida, desde o zigoto até a formação da blástula, na espécie humana blastocisto. Então, uma revisão rápida com algumas figurinhas. Então, eu vou numerar as figurinhas para você e você vai acompanhar comigo uma a uma, fazendo uma revisão rápida, uma revisão geral, ok? Então, por favor, olhe para o desenho. Vamos lá! Então, quem é quem? Quem é quem no nosso desenho, tá? O número 1, a gente percebe o gameta sexual feminino, obviamente, com as camadas protetoras. Vamos revisar o núcleozinho com N cromossomos, o citoplasma do ovócito 2, não é isso? Aqui a membraninha plasmática do ovócito 2, a parte azul, zona pelúcida, e essa camada de células foliculares, corona radiada ou radiata. Temos aqui a chegada do gameta masculino e espermatozoide no gameta feminino, acontecendo aqui a fecundação, né? Já fecundado, óvulo, fusão dos núcleos, zigoto. Então essa etapa onde acontece a união do gameta masculino com o gameta feminino, etapa de fecundação.
E qual o produto dessa etapa chamada de fecundação? Formação do zigoto, sem problema algum. E o zigoto, compara o 3 com o 4, por favor. O que aconteceu do 3 para o 4? Não começou a divisão? O zigoto divide-se em 2 blastômeros, 4 blastômeros, e assim vai se dividindo de forma sucessiva. Etapa chamada de segmentação, ou divisão, ou clivagem, que é a mesma coisa. Inicialmente, essa clivagem termina na formação de uma estrutura que lembra muito uma amora, estrutura chamada de mórula, não é isso? Porque lembra uma mórula, mais de 8 a 12 blastômeros em média. Por favor, perceba, acompanha com o Daltinho, perceba que a zona pelúcida permanece intacta. O espermatozoide, ele perfura a zona pelúcida, mas ele não acaba com ela, viu? Ela não é digerida totalmente, ele só perfura. Perceba que a zona pelúcida desaparece sozinha, olha que desenho legal, ao longo do desenvolvimento embrionário. Então, a partir da mórula, as células se afastam para a superfície, não é isso? Se afastam para a superfície, formando um aglomerado interno, uma massa externa com uma cavidade interna. No geral, essa estrutura foi chamada por nós de blástula, porém esse desenho representa um blastocisto, já que eu tenho uma camada interna chamada embrioblasto, o nome está falando embrioblasto, formação do corpo do embrião, uma cavidade interna, que não vai mudar se for blástula também, que é a blastocele, e uma parte externa de células, que é o trofoblasto. Ora, atenção, essa etapa final, tudo isso é segmentação, né? Porque o zigoto começou a dividir, começou a sofrer segmentação, até formar a blástula e no mamífero superior, nesse desenho no caso, o blastocisto, né? Há vestibulares e autores que relatam que essa parte final, da mórula até a blástula, como eu estou formando a blástula, esse período é chamado de blastulação. Não deixa de ser uma segmentação, porém, na formação da blástula, da mórula até a blástula, eu posso falar também, dizer também, blastulação. Revisado. Fechamos então a segunda videoaula sobre embriologia. Na primeira videoaula, já disponível, fizemos a introdução à embriologia e vimos a fecundação, que seria a união dos gametas sexuais, resultando na formação da chamada célula-ovo, ou zigoto, que começou a sofrer divisões, não é isso? Nessa videoaula, nós vimos as divisões. Etapa de divisão do zigoto, segmentação, ou divisão, ou clivagem. O zigoto dividiu, formando, no final, a blástula. Mas vimos duas etapas aí, né? Do zigoto até a mórula, estrutura em forma de amora, e na próxima etapa, da mórula, vimos a blástula. Do zigoto até a blástula é uma segmentação, ou divisão, ou clivagem. Porém, entenda, você continua dividindo até hoje. Quando você cicatriza, regenera, desenvolve, renova os seus tecidos, ainda são divisões que começaram lá no zigoto e até hoje persistem em você. A divisão nunca parou, mas na embriologia, é o ramo da biologia que estuda o embrião, ela vai didaticamente do zigoto até a blástula. Na próxima videoaula pegaremos da blástula em diante. O que acontecerá com a blástula? Primeira videoaula, fecundação, união dos gametas formando o zigoto. Nessa videoaula, o zigoto sofreu divisões, chegando à mórula e posteriormente à blástula. Na próxima videoaula, o desenvolvimento da blástula, ok? Mais uma vez, um grande abraço para você, obrigado pela sua atenção, por ter acompanhado a videoaula. Se você gostou, curta a videoaula. Obviamente você pode assistir essa videoaula pelo site www.biododaltro.com ou biodaltro.com, ou você assistiu direto no canal YouTube, tá? Se você gostou da aula, curta a aula e se inscreva para que você possa receber as aulas ao serem postadas, tá? Caso você tenha gostado, curta, se inscreva e mais uma vez, bom estudo para você em todas as aulas que você está assistindo aqui com a gente no www.biododaltro.com. Beijo mais uma vez do Daltinho para você, um abraço, felicidade, tchau, até a próxima videoaula, tchau.